Bom dia a todos, que Deus continue abençoando. Então vamos lá dar continuidade ao estudo aos evangelhos. Hoje quero falar especificamente do evangelho segundo escreveu Mateus. Tem algumas pessoas por aí que querem atribuir a outro autor a escrito deste evangelho. Mas eu quero dizer que os teólogos unanimemente dizem que Mateus foi o escritor desse evangelho. Então não há dúvida. O escritor deste evangelho foi Mateus. A palavra Mateus significa dom de Deus. Mas Mateus tinha outro nome, era chamado de outro nome, conforme Marcos 2,14. Era chamado de Levi. Mateus foi um homem que trabalhou para o Império Romano. Ele era um publicano. Existia dois tipos de publicano, o publicano regional e o publicano geral. Mateus era um publicano regional. Ele ficava sentado na alfândega, cobrando os impostos. Era um tipo de pedágio, e essa alfândega era colocada em pontos estratégicos para quando as pessoas passavam por lá, eles cobravam os impostos. O publicano geral, nós vemos lá em Lucas capítulo 19, que fala do homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Ele podia até ser chefe do próprio Mateus. O povo tinha muita raiva, porque eles tinham os publicanos como traidores do povo judeu. Mas vamos voltar. O Evangelho segundo escreveu Mateus foi escrito entre 45 a 66 anos depois da morte de Cristo. Depois que Cristo morreu, aproximadamente entre 45 a 60 anos depois, esse evangelho foi escrito pelo próprio Mateus. Ele foi escrito para o povo de Israel, para o judeu. Se você observar o evangelho de Mateus, você vai ver muitas citações proféticas do Antigo Testamento. Porque ele citou muito isso? Para mostrar ao povo que Jesus Cristo era o Messias esperado. O tema central deste evangelho é mostrar que Jesus é o rei dos judeus. Veja que está escrito em Mateus capítulo 27 e versículo 37. Por que Mateus queria mostrar que Jesus era o rei dos judeus? Porque o povo de Israel não estava acreditando, não acreditava que Jesus era o rei. Por isso que Mateus escreveu esse evangelho com riqueza de detalhe exclusivamente para o povo de Israel. Que Deus abençoe a todos e que na próxima aula nós vamos falar mais um pouco do evangelho de Jesus Cristo. Amém.